Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias. Livro de Malaquias, quem trouxe a sua Bíblia? Aleluias. Na sexta-feira nós vamos iniciar a nossa reunião da equipe de governo. E eu gostaria que cada um de vocês estivessem presente. Uma igreja grande não é uma igreja que está cheia de pessoas, mas é uma igreja que é madura, que serve a Cristo, que trabalha para Cristo, que entende o chamado, que entende o propósito de Deus para a vida dela. Amém? Uma igreja grande nem sempre é uma igreja grande em quantidade, em estrutura. E uma coisa que nós precisamos ter ciência é que estamos agradando ao coração de Deus. Nós precisamos ter ciência de que estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. O ser humano ele tem três necessidades: a necessidade espiritual, a necessidade emocional e a necessidade física. E você vê no livro de Gênesis que Deus vinha suprir todas as necessidades do homem. Deus vinha, falava com o homem todos os dias para suprir a necessidade espiritual. Nós precisamos receber a palavra de Deus todos os dias. Amém? Deus ele supriu todas as necessidades físicas do homem, colocando todos os alimentos. E quando Deus viu que o homem tinha uma necessidade emocional, uma companheira, ele preparou a Eva. Ou seja, você tem que entender que Deus é o supridor de todas as suas necessidades. E você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar bem espiritualmente, e você tem que estar bem fisicamente. Amém? Algumas pessoas estão errando por não estar bem fisicamente. Come, dorme, trabalha e não fazem exercícios. Futuramente vem um problema de saúde, foi o diabo, não foi o diabo. Foi a falta de fazer exercícios. O corpo humano precisa. Amém? Outras pessoas cuidam do emocional, têm amigos, familiares, cuidam do físico, do corpo físico, mas não cuidam do espiritual. Não param para ouvir a Deus. E no livro de Gênesis, Deus se revela claramente como o supridor de todas as nossas necessidades. Todos os dias ele vinha falar com Eva e Adão. Para quê? Para suprir as necessidades dele. Ouvir a Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Nos dias de hoje é fácil encher uma igreja. Nos dias de hoje é muito fácil encher uma igreja. Não se espante com algumas cadeiras vazias aqui. Nos dias de hoje é muito fácil. Nós tivemos aqui no dia que o Dedê Júnior veio, uma festa. E se nós toda semana fizermos, toda semana vai estar cheia. Nos dias de hoje nós podemos encher uma igreja dando algo. E as pessoas estão colocando a fé em algo e não em Deus. Sendo que em Marcos capítulo 11 Jesus falou: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Mas muitas vezes a gente pensa que Deus vai abençoar nossa casa por causa de algo que levamos para nossa casa. Sendo que a nossa fé real tem que estar em Deus. Aleluias. A nossa fé real tem que estar em Deus. Nós precisamos estar aqui conscientes de que viemos buscar a Deus. Precisamos estar conscientes de que estamos entendendo a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Livro de Malaquias, capítulo 2. Estamos chegando no final de mais um ano.
e os dias que estão por vir serão melhores. Com Deus, nós sempre vencemos, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Os dias que estão por vir serão melhores. A Bíblia diz que se tão somente ouvirmos a palavra e guardarmos no coração, todas as bênçãos virão sobre nós. Aleluia! E nos alcançarão. Em Malaquias 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Diga glória a Deus. Bom, eles aqui estavam orando, eles choravam no altar, eles clamavam a Deus, eles levavam ofertas. Deus não aceitava a oferta e Deus não ouvia a oração deles. Deus não aceitava a presença deles. E por um motivo, eles eram desleais ao cônjuge. Eles não eram fiéis. Nós vemos aqui que nada que você faça fará Deus lhe aceitar na presença dele enquanto não houver um conserto da sua parte. Hoje existem muitas pessoas que pensam que Deus é um Deus que aceita sacrifícios, que Deus vai ouvi-la por causa do sacrifício, vai abençoá-la por causa do sacrifício. Eles pensavam que se eles dessem a oferta para Deus, Deus os abençoaria. Mas Deus está falando para eles que Deus não os aceitou na presença dele. Deus está falando para eles que não aceitou a oferta deles, por mais que eles chorassem. Deus está falando porque tem um motivo, a deslealdade. E Deus fala uma coisa interessante, que ele foi testemunha. Deus estava vendo no dia que eles prometeram fidelidade. Deus estava vendo, estava observando o momento que eles observaram amar e respeitar. Aprenda uma coisa: enquanto você não consertar o que está errado, Deus não lhe ouvirá. Existem pessoas perdendo tempo no alto do monte. Existem pessoas perdendo tempo com jejuns de 21 dias, de 40 dias, 7 dias. Existem pessoas perdendo tempo nas igrejas, levando dinheiro, sacrifício, pensando que Deus vai abençoá-las, sendo que Deus quer de nós um conserto. Fala para quem está do seu lado: Deus quer de nós um conserto. Fala para o teu irmão: Deus quer de você um conserto. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e nós viemos até Ele, mas Ele quer nos consertar para nos abençoar. Deus, Ele fala para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito fala de ser uma pessoa reta, de uma pessoa sem falhas, e Deus quer nos aperfeiçoar. Deus tem o poder de nos mudar. E se você quer saber se esse ano foi bom, olha para você e veja se você melhorou ou se você piorou. Se você melhorou como pessoa, como cristão, então glorifica a Deus, porque esse ano foi uma bênção. Agora, se você não melhorou, você perdeu tempo.
Deus não está preocupado com a sua vida, Deus está preocupado com a sua eternidade. É você quem se preocupa com a sua vidinha, que é passageira, é como de uma erva que cresce, murcha e morre. Deus está preocupado é com a sua eternidade. Deus está preocupado é com a sua alma. Ele está preocupado é se você vai para um lugar que Ele preparou na eternidade. E Ele está falando que por mais que eles oravam, choravam, ofertavam, Deus não os aceitava, porque eles tinham que colocar no coração em serem fiéis ao seu cônjuge, a honrar a aliança que eles tinham, a honrar a aliança que eles tinham, a ser fiel lá no coração, lá no interior, a ser fiel, a olhar e falar: a mulher mais linda é minha esposa, o homem mais lindo é o meu marido, é o meu barrigudinho, é o meu fofinho, é o meu carequinha, é o meu pretinho, é o meu branquinho, é o meu ferruginho, não importa. Eles estavam sendo infiéis. Nós vemos na Bíblia Sagrada um exemplo muito claro, muito forte de Elias, quando ele faz um desafio com os profetas de Baal, e ele faz o seguinte: vocês estão adorando a Baal, dizendo que Baal é Deus, né? Então vamos fazer um desafio. O Deus que mandar fogo é Deus. Baal era considerado o Deus do fogo. Quando eles estavam passando, era um tempo de seca, que já não chovia há muitos dias, e eles viam um fogo, eles falavam: olha o Baal lá irado. Normalmente a gente que já passeou nessas estradas aí, normalmente a gente vê aquele fogo, e a gente pensa: alguém jogou cigarro, alguém botou fogo. Muitas vezes não, o próprio calor faz, né, o fogo acender ali. E eles falavam que era Baal, que Baal era o Deus do fogo, que Baal... E o Elias falou: então vamos lá, o Deus que responder por fogo é Deus. E eles aceitaram um desafio. E Elias falou: mas o fogo tem que vir do alto, porque alguém poderia vir, bater uma pedrinha ali e acender o fogo. Elias falou: não, o fogo tem que vir do alto. E eles sorriram e falaram: é conosco mesmo. E eles começam a clamar, eles preparam um altar e começam a clamar, e nada de resposta. E eles se sacrificam e nada de resposta. Eles se cortam, derramam sangue e nada de resposta. Repita comigo: a minha oferta é o meu sangue. Você trabalha, você dá o sangue para ganhar o teu salário. E eles começam a derramar o seu sangue, a darem ofertas, pensando que Deus abençoaria. E nada. Passa a manhã toda e nada de resposta. O Elias começa a zombar deles, grita mais alto: será que o Baal não está dormindo? Será que ele não fez uma viagem? O interessante é que quando Elias pega para clamar a Deus, Elias não chega. A Bíblia diz que o altar estava quebrado. Elias não chega de qualquer maneira. Elias pega e conserta todo o altar. E além de consertar todo o altar, ele pega e joga água, representando que ele estava limpando o altar. Salmo 66, versículo 18, a Bíblia diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Se houver iniquidade no seu coração, Deus não te ouvirá. Se houver inveja no seu coração, Deus não te ouvirá. Se houver malícia no seu coração, Deus não te ouvirá. Se houver o desejo da pessoa colher o mal que ela plantou na sua vida, Deus não te ouvirá. Se houver mágoa, se houver ódio, se houver ressentimento, se houver incredulidade, Deus não te ouvirá. E o Elias conserta todo o altar, joga água, e aí o Elias ele foi e fez uma oração simples e rápida. Senhor, mostra hoje que o Senhor é Deus, irmão. E na hora desce um fogo. Quando nós estamos
com a nossa vida consertada e limpa, a resposta é imediata. Irmão, tem pessoas que estão dentro da igreja, compra e não paga, compra do próprio irmão. O irmão, estou vendendo aqui Natura, estou vendendo, como é que chama aquele negócio que é caro pra caramba aí, que as mulheres compram de maquiagem? Mary Kay, estou vendendo Mary Kay. Minha irmãzinha, vou pegar Mary Kay. Ai, olha que linda. E a irmã compra, vem toda periquitada com a Mary Kay e não paga. Não, e quer que Deus ouve e responde. Quer orar e quer que Deus ouve e responde. Pessoas que estão devendo e alguém liga para cobrar, ele não atende. Irmão, se você não tem com o que pagar, atende esse negócio e fala: fulano, me perdoa, em nome de Jesus, eu tenho que lhe pagar, mas eu não estou tendo agora, mas eu vou lhe pagar. Eu fui irresponsável, o irmão me perdoa, a irmã me perdoa. A Bíblia diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. A única coisa que você pode dever é o amor. O interessante, tem pessoas que estão devendo e ainda estão fazendo mais dívida, irmão. E eles vão fazer corrente pensando que Deus vai abençoá-lo. Você tem que consertar a tua vida. Você tem que se consertar. Se não houver um conserto, Deus não responde. Olha esse povo, eles choravam no altar, eles gemiam, eles gritavam no altar, eles ofertavam, eles queriam que Deus os abençoasse. Então o que eles faziam? Vamos levar oferta, porque está escrito: dai e ser-vos-á dado. Vamos levar oferta, porque o pastor disse que dando nós vamos receber 100 vezes mais. Essa mensagem é para você não ficar frustrado dentro da igreja. É para você não ser enganado dentro da igreja, irmão. Pessoas que estão indo para a igreja fazer a campanha da derrubar as muralhas. E a muralha, a praga da muralha não cai. Para restituição e nada de restituir. 7 semanas da vitória e nada de vitória. Nada. Mas por que nada? Porque Deus requer um conserto. Ele te chamou e te aceitou. O interessante é que quando o filho pródigo sai da casa do pai e o menino volta, o pai muda as vestes dele. O pai muda as vestes dele. Irmão, tem gente dentro da igreja, moça que se veste tão sensual quanto as mulheres da rua. Dentro da igreja se veste tão sensual quanto as mulheres da rua. A igreja está cheia. E às vezes você não pode nem abrir o olho e olhar para o ministério de louvor, porque às vezes está até em cima do altar. Um amigo meu falou que foi numa igreja e quando ele sentou, veio uma família e parou na frente dele. A esposa dele pegou na mão dele e puxou ele lá para o outro lado da igreja. E quando ela já pegou na mão dele, ele já sabia o que era, porque na frente dele parou uma irmãzinha que só o sangue de Jesus. Não é errado quando a pessoa vem para Cristo assim. Pode vir até nu. Agora, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai muda as vestes dele. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, quando nós viemos para Cristo, o pai nos muda. O pai nos muda. Eu não estou dizendo que santidade é demonstrada pelas vestes. Não estou dizendo que algumas roupas é pecado. Eu estou dizendo que qualquer roupa que faz alguém pecar é pecado.
O seio da senhora tem que mostrar para o seu marido. Glória a Deus. A barriguinha sexy tem que mostrar para o marido. Aleluias. Eles clamam, eles oram e não há resposta. Por que não há resposta? Porque eles precisavam serem fiéis. Eles precisavam serem fiéis. Provérbios capítulo 13. Capítulo 13 não, capítulo 28, por favor. Provérbios capítulo 28. Aleluia, Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Você pode declarar comigo? Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, Deus, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem não ouve a palavra, a sua oração é abominável. Quem não ouve a palavra, a sua oração é abominável. Repita comigo: quem não ouve a palavra, a sua oração é abominável. Irmão, eu fui numa igreja ministrar e começou o louvor, e daqui a pouco parecia que o Fernandinho estava cantando. Aí saiu do Fernandinho, parecia que era o David Keelan. Irmão, e foi mais de 1h30 de louvor. E canta, e canta, e canta, e pula, e dança, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Saiu do louvor, passou para as oportunidades. Irmão, e toma oportunidade. Toma oportunidade. E canta, e canta, e canta, e canta, e canta. Aí o pastor falou: nós vamos chegar agora no momento tão importante que é a palavra. E eu, glória a Deus. Ele falou: pastor, tem 30 minutos. Eu, glória a Deus, aleluia, 30 minutos é bênção. Irmão, ministério de louvor gigante. Saíram tudo do altar. O guitarrista pegou, abraçou a menina assim, saiu dando um beijinho no rosto dela e foi saindo tudo para fora da igreja. E eu comecei a orar antes de ministrar. Daqui a pouco, um conversando com o outro, se levantaram, foram no banheiro. Irmão, mas desci o pau em todo mundo. Falei: eles não vão me convidar mais, mas vou descer o sarrafo todo mundo aqui. Botei todo mundo sentadinho, ficaram tudo emburrado. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente gosta e é bom. A gente gosta de cantar, gosta de dançar, a gente gosta da oportunidade, mas a gente muitas vezes não para ouvir a palavra de Deus, e a nossa oração é abominável. O meu pai lá em Ribeirão Preto, ele falou: filho, vamos na casa do fulano para a gente orar. Eu falei: não, pai, não vamos para a gente orar, vamos para a gente pregar. Porque se nós pregarmos o Evangelho e eles receberem o Evangelho de bom grado, nós iremos orar e eles serão abençoados. Quantas pessoas não têm frustradas? Quantas pessoas não têm frustradas porque os irmãos vão orar e não acontece nada?
Por que não acontece nada? Porque a palavra tem que ser recebida com fé. Aleluias. Então olha só, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmãos, eles em Malaquias, eu acredito que eles levantavam a voz para orar e Deus falava lá no coração deles: sejam fiéis. Mas eles não davam ouvidos. Eles pensavam que se eles dessem o sacrifício da oferta deles, Deus os aceitaria. Eles pensavam que se eles chorassem, Deus os aceitaria. Mas Deus os aceitaria se eles se arrependessem. Deus os aceitaria se eles chegassem e falassem para a sua esposa, para o seu marido: me perdoe, eu tenho sido infiel a você, mas eu quero que você me perdoe. E lá em Malaquias, no versículo 15, Deus fala: coloque no coração de vocês em serem fiéis. Aleluias. Volta em Malaquias para a gente terminar. É o último livro do Velho Testamento. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor é maravilhoso. Versículo 15: não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Deus busca uma semente de piedosos. Deus quer que os pais respeitem a palavra para os filhos respeitarem. Deus quer que os pais sejam um exemplo na presença dEle, em temor, em obediência à palavra, em respeito um para com o outro. Amém? Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Deus está falando: coloque no coração de vocês em serem fiéis, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência com as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aleluias. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Enfadai, vocês estão cansando o Senhor, aborrecendo o Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Estão pensando que Deus não vê o mal. Estão pensando que Deus é cego. Estão pensando que Deus não está vendo, que Deus não liga. Estão pensando que Deus não liga, que para Ele tanto faz como tanto fez. Irmãos, pessoas que têm mais temor ao pastor do que a Deus. Cheguei numa casa e bati, o casal estava bem na frente assim, e daqui a pouco, quando eu os vi, um pegou na mão do outro, e ele fazendo carinho na mão dela. Eu, glória a Deus, que casal bonito, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Passou uns dias, ela vem até a igreja sozinha e falou: pastor Danilo, nos ajuda, pastor, a gente briga demais. Eu olhei e falei: meu Deus, briga demais. Eu estava vendo ela fazendo, ele fazendo carinho na mão dela, uma doçura. E ela falou: pastor, sabe naquele dia que o senhor foi lá? Eu sei, a gente estava brigando feio, pastor. Irmão, eles estavam brigando feio, mas na hora que o pastor chegou, pegaram na mão do outro assim, ó, e começaram a fazer carinzinho. Eu falei: que exemplo de casal.
Casais que estão dentro da casa do Senhor, um irmão xinga o outro de cada coisa, você nem imagina. Em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz: qualquer um que chamar o irmão de louco vai para o inferno. Se chamar de louco, de burro, vai para o inferno, tem gente chamando de pior. E aí depois a pessoa não entende por que Deus não nos abençoa. Por causa dos palavrões que chama o marido, a esposa, por causa da deslealdade, por olhar para outra mulher na rua, por olhar para o peito cabeludo do outro na rua, por não respeitar um ao outro, por não terem no coração. Isso daqui, irmão, não significa nada se a aliança não for no coração. Essa aliancinha no dedo não significa nada. Tem gente que carrega aliança no dedo, mas não tem aliança no coração, e a pessoa não entende. A pessoa não entende por que Deus não me ouve, por que Deus não me responde, por que Deus não me abençoa. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa: quem é solteiro tem que ter aliança com Deus. José, jovem, com certeza a esposa de Potifar, muito bonita. José era homem como nós somos. Quando a mulher o agarrou, José, irmão, saiu correndo. Quando a mulher o agarrou, José saiu correndo. Eu me lembro que eu era jovem, o diabo começou a agir na minha vida para destruir meu ministério, levando mulheres na igreja. Eu era pastor numa cidade, irmão, e foi uma mulher tão bonita, e o diabo começou a trabalhar na minha mente. Eu não sabia que a minha luta era na mente. E quando eu vi que eu ia cair, eu falei: pastor, me tira daqui dessa igreja. Ele falou: por quê? Eu falei: porque tem uma mulher lá e eu estou desejando ela, e é perigoso eu cair, eu não quero sujar o nome de Cristo. E ele ficou rindo de mim. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido, ele ficou rindo de mim. Falei: o senhor pode rir, pode todo mundo rir, mas eu não quero envergonhar o nome de Cristo. Passou algum tempo, Satanás veio com a mesma prova. Estou lá na igreja, no fundo, fazendo meu cafezinho. Traz um cafezinho para mim, lembrei dele agora aí. Irmão, ficou ruim, foi eu que fiz hoje, ficou ruim. Não sei porquê, meu Deus. Mas às vezes alguém vai gostar, Deus vai colocar a mão aí. Estou fazendo meu cafezinho, a irmãzinha: pastor. E o interessante é que quando eu vi aquela moça, ela morava em cima da igreja. Quando eu a vi, ela saiu com um short tão curto que parecia uma calcinha. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Olhei e desejei no meu coração. E eu fui lá para o fundo da igreja. E ela: pastor, eu falei: só um minuto. Ela falou: não, pastor, o que eu quero com você aí dentro mesmo. Eu falei: o sangue de Jesus. Irmão, mas corri. Não tinha bu, não tinha ninguém que me pegava naquele dia. Eu fiquei lá do lado de fora da igreja. Ela: vem aqui, pastor. Eu falei: está amarrado, Satanás. Queima essa pombagira, meu Senhor. Venci. Passou alguns anos, Satanás vem com a mesma luta. Eu solteiro, homem, corri de novo. Joguei a irmã para longe. Pastor, quero atendimento. Quer, irmã? Vamos? Não, pastor, tem que ser lá no escritório. Eu falei: meu Deus, o que essa irmã quer no escritório? Irmã, vamos conversar aqui mesmo? Não, pastor, lá dentro, aqui está muito barulho. Misericórdia mesmo. E eu fui. Quando ela me agarrou, eu quase passei uma tamanca nela, irmão. Joguei ela na parede e fui lá do lado de fora e falei: sai daí, irmã, vai embora. Ela saiu chorando: ei, pastor, me perdoa. Mas não é, a minha luta não é contra a irmã, é contra Satanás. Eu era solteiro, José era solteiro. Eu tinha desejos, José tinha desejos.
Irmão, tem homem casado que se a mulher agarrar ele, tem homem casado que se a mulher bobear, ele que agarra ela. E ele pensa, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Atendendo um senhor e ele se desculpando porque tinha adulterado. Ele falou, pastor, fui trabalhar em uma casa e foi a mulher que me agarrou. Ele queria que eu concordasse que ele estava certo, por ser homem. E eu falei, irmão, ninguém nunca cai de uma só vez. A pessoa que cai, ela vem caindo, ela vem desejando no coração. Aprenda isso, ninguém nunca adultera na hora. A pessoa que adultera, ela vai sendo vencida no espiritual primeiro. E eu estou dando exemplos de mim, porque é raro você ver homens de Deus dando exemplo de si, irmão. É fácil dar exemplo dos outros. Eu quero ver a pessoa dar exemplo de si. E ser testemunha é isso, é falar, antes eu bebi, hoje eu não bebo mais. Antes eu era um caloteiro, hoje eu não sou mais. Antes eu desejava a mulher dos outros, hoje eu não desejo mais. Isso é testemunho, irmão. É fácil falar dos outros. E tem gente que está falando dos outros com a vida pior. E eu espero que o que eu estou falando lhe ajude. Eu espero que o que eu estou falando aqui lhe ajude. Eu tenho testemunho da irmã Marilene, irmão, que direto eu solto na rádio. Porque o que ela testemunhou aqui foi lindo. Isso é testemunho, é falar o que Cristo fez na minha vida. Testemunho falando o que Cristo fez na sua vida. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Diga glória a Deus. Deus está falando, versículo 17: enfadais o altar, enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? E eu vou parar por aqui, mas eu acredito que você entendeu que para vir a resposta tem que haver um conserto, que para ele ouvir e agir tem que haver um conserto. Deixa eu ler o último versículo, por favor. Isaías 59. Irmão, para ficar bem explicado para nós. Isaías 59. Aleluias. Abra, por favor, Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não está com o braço encolhido para não poder salvar, nem com o ouvido tampado, mas o pecado nos separa de Deus e nos impede que Ele nos ouça. Quando Deus chegou no jardim e procurou Adão, se Adão tivesse vindo e falado, me perdoa, ele não teria sido expulso do jardim. Se ele tivesse falado, me ajude, me perdoa, ele não teria sido expulso. Mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Colocou a culpa na Eva. A Eva não se arrependeu, colocou a culpa na serpente. Irmão, aprenda uma coisa: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem fica dando desculpas, irmão, é ruim de arrependimento. Aprenda uma coisa: Deus ama a sinceridade. Foi trabalhar, chegou atrasado, não minta. Eu falei para vocês, né? Estava no ônibus, e aí alguém ligou para o jovem que estava do meu lado, um senhor, e ele conversando com a pessoa, e ele falou assim, estou chegando já.
é que teve um acidente. Eu falei, meu Deus, onde teve um acidente aqui? Não, e está um congestionamento aqui. Eu olhei assim e falei, congestionamento? Caminhão aberto. Pessoas que mentem. Que mentem. Eu me atrasei porque furou o pneu. Furou nada, irmão. Eu me atrasei porque não fala a verdade. E a gente fica depois, mas por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Porque são as pequenas coisas que nos prejudicam. São essas pequenas coisinhas que nos prejudicam. Você errou, assuma o seu erro. E o que o irmão vai pensar? E daí, irmão? E daí? O importante é o que Deus vai pensar. O importante é o que Deus vai pensar. Aprenda uma coisa, irmão, não fique dando desculpas mentirosas. Fala a verdade. Glória a Deus. Fala a verdade. Amém? Esses dias a gente foi para um lugar, aí um amigo nosso ligou, e eu falei, pastor, o senhor está chegando? Ele falou, 5 minutinhos. Aí minha esposa falou, espera 50. Porque quando ele fala 5 minutinhos, pode esperar 1 hora. 5 minutinhos. Aleluias. Onde você está? Estou chegando. Fala onde você está logo. Amém? Estou chegando. Pode esperar na porta. Estou chegando. Irmão, você rala de esperar na porta. Você senta, você levanta, você vai para dentro, você deita, você dorme, você cochila. E a pessoa quando chega, irmão, dá aquela desculpa que você fala, coitado dele. O interessante, eu não sei se você é assim, às vezes a gente finge que nos engana. É ou não é? Às vezes você já, minha esposa me conhece, e às vezes eu, quero falar alguma coisa, ela olha assim, amém. Pai e mãe é assim também, marido, mulher. Minha mãe falava para meu pai, quem não te conhece que te compre. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Deus é fiel. Você pode vir aqui na frente para a gente orar? Aleluias. Santo é o Senhor, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, o Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso, Jesus. É digno de glória. Perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas, iniquidades, infidelidades, mentiras, enganos. O Senhor, antes de mudar a tua vida, Ele está mudando você. Irmão, se prepare, porque é um tempo de vitória. Se prepare, porque é um tempo de Deus revelar através da sua vida a glória dEle. Mas antes dEle te exaltar, Ele vai te preparar. Antes de Deus te exaltar, antes de Deus te abençoar e abençoar a sua descendência, Ele requer que você ande na presença dEle e seja perfeito. Chorande que inalamando querebassurianda labachoreke, surimando queremandorianda labachore querebassurianda labachor. Se você quiser chorar, chore mesmo. Chore mesmo, mas se arrependa nessa manhã. E se você não tem forças para mudar, fica tranquilo, porque Deus é o Deus que te dá força. Ele é o Deus que te dá força. Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6: o Deus que começou a trabalhar em nós nos aperfeiçoará
O Deus que começou a trabalhar em você, Ele vai te aperfeiçoar até o dia da volta dEle. Ramando coromando kirianda labachore kerebassorianda. Ramando coromanda labachore kerebassor. Talvez você entrou aqui hoje preocupado em Deus trabalhar na sua vida, mas Deus está falando: eu vou trabalhar na sua vida, mas primeiro eu vou trabalhar em você, primeiro eu vou moldar você, primeiro eu vou consertar você, primeiro eu vou transformar você, depois eu vou transformar a sua vida, depois eu vou transformar a sua casa, depois eu vou transformar seu ministério, depois eu vou transformar você, Ramando korobá shorikei nalamandere bassorian. Choramando kirianda labassore kerebalaire bachorianda labassor. Se entrega ao Senhor em adoração. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Declare: nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Chorando deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar. A Bíblia diz no livro de Jó que é melhor o fim do que o começo. Esses últimos dias desse ano serão melhores para você. Eu profetizo isso na tua vida. Você não vai sair desta igreja da mesma maneira que você entrou. Você não vai sair daqui desta igreja levando algo na sua mão, mas você vai sair daqui desta igreja levando uma palavra poderosa de Deus no teu coração, uma palavra que vai fazer você brilhar, uma palavra que vai fazer as pessoas verem Deus na sua vida, porque quando as pessoas veem Deus na nossa vida, é quando elas veem uma transformação em nós, é quando você entra em um lugar e quando você sai, as pessoas falam: olha lá, ele está diferente, olha como ela está diferente, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela? E alguém vai falar: foi Jesus que mudou ele, foi Jesus que mudou ela. E vão passar os dias e as pessoas vão continuar te vendo diferente, te vendo melhor, crescendo, prosperando, e elas vão falar: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero o que ele tem, eu quero o que ela tem, o que ele encontrou, o que ela encontrou. E o que nós encontramos é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ramande kerebassorianda labachoranda kirikei, romando kirianda labachoranda rabassou, romando kiri. Alguém pode adorar ao Senhor comigo aqui? Alguém pode adorar ao Senhor comigo? Quem ora em línguas aqui neste lugar? Tem alguém que já ora em línguas aqui? Ora em línguas, isso, ora em línguas em nome de
de Jesus. Ore em línguas em nome de Jesus. Ramanda candala bachora mando corobalai robakirianda la balaya rabashorikei robalabalara balara 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 barandara balara mando. Tem alguém que ora em línguas aqui? Quem ora em línguas aqui? Quem ora em línguas aqui? Deus é o supridor de todas as suas necessidades. Deus é o supridor de todas as suas necessidades. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. A semente, quando é semeada, primeiro ela começa a trabalhar debaixo da terra. Primeiro as raízes crescem para baixo, depois ela brota e vai crescendo, e vai crescendo. E quanto mais profundo as raízes, quanto mais profundo as raízes, mais a árvore é forte, é firme, mais ela vence as tempestades. Chorequei na lamando quirianda labachorequerebanda labassou. E é o que Deus está fazendo, trabalhando lá no seu interior, trabalhando no seu interior. Lealdade ao seu cônjuge, lealdade a Deus. Xarendere quere bassurianda la baixorere cantere balabassorere romando quirianda la baixaramando quirianda romando quirique irandara bassora mandara baixaia que londa canda la bandara baixori quere mandorianda la bassou. Se há alguém doente aqui, se eu sou de Deus, se o que eu preguei aqui é a palavra de Deus, uma unção de cura toca em você agora. O poder de Deus, em nome de Jesus, arranca todas as dores. Se o Espírito do Senhor está em mim, todas as dores e doenças são arrancadas agora. Todas as enfermidades, se o Espírito de Deus está em mim, se a palavra que eu preguei, a palavra viva e eficaz, seja curado. Eu estou dizendo agora, seja curado, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Seja livre dessa dor, dessa enfermidade, seja livre desse mal. Creia agora, seja livre, seja curado agora, em o nome de Jesus. Seja liberto deste vício, seja liberto deste vício, desta maldição. Seja liberto agora, seja liberta agora, seja liberto agora de todo vício, seja liberta agora de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E só você que crê, levante as suas mãos e declare: nada mais satisfaz minha alma. Só você que crê, declare: nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Declara o nome dele: só Jesus, só Jesus, só Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Declara esse nome agora, Jesus. Declare: Jesus, 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 Jesus. Nesse nome há poder. Os demônios não suportam ouvirem esse nome. Jesus, Jesus. A Bíblia diz que ninguém declara esse nome senão pelo Espírito do Senhor. Ninguém declara esse nome senão pelo Espírito do Senhor. Declara esse nome: Jesus, Jesus, Jesus. A Bíblia fala de um cego que declarou este nome e passou a enxergar e foi curado. Quando você declara esse nome no mundo espiritual, toda cegueira cai dos teus olhos. Declare: Jesus, Jesus. Este nome é poderoso. Jesus, 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 Jesus. Oh Yeshua, oh Yeshua, Yeshua.
Yeshua. Jesus, 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 Jesus. Jesus, declare Jesus. Oh, Jesus. Você que entrou aqui fraco, seja fortalecido pelo poder de Deus. Chorando que inalamando quirianda labassore queremandore balabachou. Nada mais satisfaz minha alma. Levante os seus braços e declare nada mais. Nada mais satisfaz minha alma, mas